Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana por aqui, uma semana muito especial para inspirar você a chegar na sua melhor versão. E o Inspire-se de hoje está incrível. Mari por aqui mais uma vez falando sobre a nutrição e também o mundo do fisiculturismo. Também temos a Carla aqui com vocês mais uma vez, o Valdir trazendo muito conteúdo sobre o mundo dos síndicos e eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre as principais queixas que eu recebo aqui dentro da Renove e como o método BuildSculpt consegue tratar todas elas com muita eficácia. Vamos conferir? Hoje eu quero falar para vocês das principais queixas que eu recebo aqui na Clínica Renove. A gente recebe sim muitas queixas estéticas, algumas são mais comuns e outras menos, mas hoje a gente vai falar das mais comuns que a gente mais recebe, que a gente mais vê aqui dentro da clínica. E vou começar por ele, o abdômen em avental. Sim, essa é a principal queixa que eu recebo aqui na Clínica Renove e afeta sim boa parte das mulheres e também homens, então não é só a mulher que tem problema com abdômen e avental, os homens também têm, tá? Mas é mais em mulheres, porque aqui na clínica a gente atende mais mulheres, então acaba que essa queixa acaba sendo mais feminina. O abdômen e avental nada mais é o quê? Quando por algum motivo, qual motivo? N motivos a gente tem, mas por algum motivo, que eu já vou citar alguns desses motivos, acaba criando uma prega, uma retração na parte inferior do abdômen, a pele acaba cedendo e a gordura acaba caindo. Então, se forma o quê? Uma dobra, uma queda da região infraumbilical. Então, aquela dobra que muitas vezes as mulheres veem aqui na calcinha, aquela dobrinha, isso a gente chama de abdômen em avental. E o que pode causar o abdômen em avental? Então, engordar muito, então pesar, então o peso, né? Então acumula muita gordura, tanto supraumbilical quanto infra. Esse peso acaba fazendo com que essa dobra venha a existir, tá? Ter uma qualidade de pele não tão boa, então uma pele que naturalmente a gente sofre com a ação da gravidade. A gravidade empurra a gente para baixo. Então, naturalmente, tudo tende a cair. E a nossa pele, o nosso colágeno, com o tempo ele vai perdendo qualidade, isso é natural do envelhecimento. Então, se a gente já não tem uma pele com tanta qualidade, ainda um peso, isso faz com que ceda e acaba caindo. Então, a qualidade de pele não estar tão boa ali, não ter uma qualidade de pele que segure um colágeno tão bom, também faz com que possa vir, sim, um abdômen avental. Outro ponto também é a gestação. Então, um abdômen que distende muito em determinado momento, quando ele vai voltar, né? Ele não volta tudo, fica uma gordurinha. Então, a formação dessa dobra, dessa prega, desse abdômen avental, também é bem comum pós-gestação. Muitas mulheres têm essa queixa assim, pós-gestação, porque muitas o abdômen distendeu muito, a pele distendeu muito e acaba sofrendo com essa ação da gravidade ainda. Outro ponto é o engordar e emagrecer. Então, o efeito sanfona, ele também causa essa flacidez, ele também causa essa diminuição na retração e pode levar, assim, a essa queda que a gente chama o abdômen avental, que é, assim, muito, muito, muito comum. Outro ponto que também pode levar a um abdômen avental é cicatrizes, tá? Então, ter uma cicatriz, né, uma aderência em alguma das áreas ali do abdômen, faz com que forme mais gordura em determinada região e acabe caindo, pesando. Então, são as coisas que mais causam abdômen avental e é a nossa maior queixa hoje aqui dentro da clínica. A segunda maior queixa é a gordurinha no flanco. Então, o flanco é essa região que a gente tem na lateral aqui. Então, a nossa segunda maior queixa, é muito comum, é o famoso pneuzinho, sabe? Quando eu acumulo uma gordurinha bem aqui na lateral. Muito comum de acontecer, muitas vezes genética, muitas pessoas têm tendência a ter mais gordura nessa região. Então, ter um quadril mais largo, um corpo que acumule mais ali. Às vezes, pessoas bem magrinhas, né, mulheres super magrinhas, têm a gordurinha ali, que é muito difícil de sair porque é uma genética, ela tem uma tendência a ter mais gordura ali. Mas também a gestação para a mulher, então mulheres que aumentam muito, mulheres que de menor estatura na maioria das vezes, por exemplo, quando vão ter uma gestação, o corpo acaba distendendo para os lados, ficando mais largo, digamos, né? E aí depois quando volta acaba ficando ali. Usar roupas muito apertadas sempre na mesma região, por muito tempo, pode fazer com que crie um poder de retração aqui e acumule mais gordura na lateral também, tá? Então, isso também pode fazer vir esse famoso pneuzinho, vir esse flanco, que é tão comum aqui na clínica,
Cicatrizes também, às vezes uma cicatriz de cesárea, uma cicatriz de abdominoplastia, uma cicatriz por algum acidente, acaba criando aqui uma retração aqui e acumulando mais gordura no flanco, tá? Muitos pacientes que já fizeram abdominoplastia voltam a engordar, às vezes não engordam na parte anterior do abdômen, mas acabam acumulando mais gordura nos flancos, tá? Terceira queixa é a flacidez, então flacidez de pele. Hoje, com o emagrecimento através de medicações, a medicação sim, ela é muito boa para o emagrecimento, ela faz você emagrecer o corpo inteiro, mas a gordura da barriga, muitas vezes ela não sai, e se a flacidez não for tratada adequadamente, pode acontecer se a pessoa não estiver treinando, por exemplo, né? Porque se a pessoa está treinando, ela está estimulando musculatura, se alimentando bem, ela está estimulando pele também, então não é tão comum aparecer essa flacidez de pele. Mas se a pessoa não treina, está lá tomando muita medicação, pode fazer com que exista essa flacidez de pele. E aí, se isso aconteceu, nós aqui dentro da clínica, a gente pode tanto prevenir com que isso aconteça, como a gente pode tratar, se no caso já aconteceu. Então, é muito importante esse cuidado. Hoje está uma queixa muito comum a flacidez de pele na região abdominal, quanto a flacidez de pele nos braços, no interno de coxa, que já são regiões que a gente tem mais flacidez por ter menos desenvolvimento de musculatura. E também a flacidez de face, é muito comum hoje. É comum em todas as idades, né? Vir a flacidez, quanto maior envelhecimento, mais flacidez a gente vem ter, porque a flacidez é algo natural do envelhecimento, mas hoje sim, com as medicações para emagrecimento, está aparecendo muito mais a flacidez de pele. Pós-bariátrica também, né? Pacientes que já se operaram também costumam ter bastante essa flacidez de pele em determinadas regiões, braço, perna, abdômen, face, enfim. Então, gordura e flacidez também na região dos braços e das pernas é uma queixa muito, muito, muito comum que a gente atende aqui na clínica, e tudo isso que eu citei para vocês, a gente consegue sim tratar com o método BuildSculpt, tanto a parte da prevenção quanto a parte do tratamento, como aliado no processo de emagrecimento com medicação. Então, tudo isso a gente consegue se beneficiar com o método BuildSculpt. E agora, eu vou explicar um caso para vocês aqui da Clínica Renove, de uma paciente com uma gordura abdominal, uma gordura aqui no flanco, e a gente conseguiu um remodelamento corporal lindo, em sessão única, com o método BuildSculpt. Vem conferir. Então, olhem esse caso aqui. Esse caso é o antes de uma paciente nossa. A gente pode ver um pouquinho de desvio postural nela, e também a gente pode ver o quê? Que ela estava com um acúmulo tanto de gordura nos flancos, que é essa região lateral, quanto na região anterior do abdômen dela. Então, é muito significativo esse acúmulo de gordura ali. A gente vê, ó, como ela tem naturalmente um desenho de cintura assim, que é esse desenho de silhueta, mas a gente vê o quê? Que ela vinha perdendo. E por que os pacientes vêm perdendo? Quando começa a engordar, e o acúmulo de gordura começa a vir no flanco, na cintura, e perde um pouco esse desenho corporal. Então, a gente via que isso vinha acontecendo com ela, tá? Então, ela estava perdendo um pouco a silhueta, o desenho corporal, perdendo esse desenho natural de cintura dela, sem contar esse abdômen avental que estava se acumulando e vindo essa dobra na região. Então, tudo isso, toda essa gordura superior de cintura, de flanco, tudo isso estava colaborando para esse acúmulo de gordura, para essa pele dela ceder e formar o famoso abdômen avental, junto com o flanco e junto com perder esse desenho corporal dela, tá? Paciente assim não tem como ir para uma cirurgia. Tem, mas assim, não teria um sucesso tão legal se fosse para uma cirurgia, por exemplo, de retirada de gordura. É legal que sempre emagreça antes para ter um resultado melhor. Então, o procedimento ajuda muito nisso, para que os pacientes consigam perder uma quantidade antes, já ter um remodelamento corporal, se eles pensam em fazer uma cirurgia, ou não precisar ir para uma cirurgia, né? Já ter um resultado muito legal com um procedimento não invasivo. E esse aqui, gente, é o resultado dela. Olhem que perfeição. 45 dias depois. Então, a gente devolveu para ela o quê? O desenho de cintura que ela já tinha, a gente reduziu o volume no flanco, a gente conseguiu reduzir esse volume infraumbilical, supraumbilical, promovendo uma melhor retração dessa pele. Então, não ficou acúmulo de pele. Vocês podem ver que reduziu o volume de gordura, mas sem ter o quê? Sobra de pele. Então, teve redução de volume e retração de pele ao mesmo tempo. Então, o procedimento ele consegue fazer isso, tratar volume de gordura e retração de pele em sessão única. Então, o procedimento ele consegue agir nessas duas coisas. Então, é tão benéfico para um paciente que tem gordura e é tão benéfico para um paciente que tem flacidez.
ou para os dois. A maioria das pessoas tem os dois, tá? Acúmulo de gordura e flacidez, por mais que é pouca gordura. A grande maioria tem os dois. É muito, muito, muito difícil a gente pegar um paciente que só tem um ou só tem os dois. Até porque as duas coisas são juntas, são relacionadas. Então, nesses casos, esse caso a gente tratou muito bem. A gente conseguiu, sim, devolver um desenho corporal que o paciente já tinha. Então, o procedimento ele não vai transformar o desenho corporal que o teu corpo já segue. Se você é uma pessoa que tem menos cintura, a gente não vai conseguir marcar uma cintura que você não tem naturalmente. Então, a gente sempre vai respeitar o que o teu corpo é natural. A gente não consegue mudar a genética, a estrutura corporal. Mas a gente consegue, sim, dentro do possível, reduzir volume de gordura para devolver um corpo mais harmônico, devolver um corpo muito mais bonito, claro, mas um corpo muito mais harmônico, mais leve e respeitando, sim, a tua estrutura natural do corpo. Algo que um dia uma paciente falou para mim, né? Que ela estava se sentindo de novo com o corpo que ela tinha aos 20 anos. Isso porque a estrutura corporal dela sempre foi a mesma. O que foi alterando com o tempo foi o volume de gordura, o aumento da flacidez, e tudo isso a gente conseguiu trabalhar com o método BuildSculpt em sessão única. Então, resultados como esse que eu mostrei para vocês agora são possíveis, normais e acontecem muito aqui dentro da Clínica Renove, no nosso dia a dia clínico. Gautier é a expressão do equilíbrio entre técnica e sensibilidade. Cada detalhe nasce de propósito, escuta e intenção. A mesa, símbolo central da marca, representa o encontro. É onde se compartilha, se decide e se constrói o essencial. Gautier é união, legado e evolução. É sobre sentir o design, viver o detalhe e habitar o que é verdadeiro. Gautier. Boa tarde, o programa hoje está muito especial, porque a gente está aqui na Gautier e a gente vai receber hoje o Vitório, ele que é sommelier da Vinícola Alto dos Ventos. E vai falar para a gente sobre as experiências que estão acontecendo agora em São Joaquim, na Vindima Vinhos de Altitude. Obrigado pelo convite, Carla, é uma honra estar aqui com vocês. Nós da Alto dos Ventos, de fato, gostamos cada vez mais de estar em evidência junto com os nossos clientes e o mais próximo possível da nossa região. Isso mesmo. É uma honra, né, falar sobre vinhos, ainda mais agora que está toda Santa Catarina falando só sobre a Vindima. Exatamente, é um período de muita festa, né, onde nós recebemos muitos turistas e o que eles querem é, de fato, desfrutar o máximo possível que as vinícolas têm a oferecer. Isso mesmo. Então, durante esse período de vindima, a nossa ideia é sempre proporcionar experiências, tanto fixas e também os eventos esporádicos, né? Um exemplo, durante todo o período de vindima, até maio, nós estaremos com uma das experiências que é a pisa da uva. Então, o turista vai e agenda, fala, ó, Vitório, nós queremos fazer a experiência da pisa, nós organizamos tudo, recebemos o cliente para ele ter essa experiência que é tão tradicional no mundo do vinho. Basicamente, a pisa das uvas nós temos uma barrica enorme de madeira, onde nós preenchemos toda a superfície dela com caixas de uva e os clientes são convidados a entrar, né, nesse tonel de carvalho com as uvas para fazer a pisa. Que antigamente o processo de extração do líquido, então eu precisava amassar esse cacho de uva, era por meio da pisa. Sim. Então depois eu fazia a filtragem. Então hoje é só de maneira festiva, para relembrar toda a história e a cultura do vinho. Então é um momento de celebração de toda a safra que nós tivemos durante todo o ano. E que dia que vai acontecer? Na verdade, nós temos essa experiência diariamente. O cliente só precisa agendar 20 horas com 12 horas de antecedência, né? Então, até maio, nós teremos essa experiência todos os dias. Todos os dias. Exatamente. E os sunsets? O sunset nós temos diariamente também, a partir das 17 horas. Então, o cliente faz o agendamento também lá conosco e aí lá ele vai ter uma vista deslumbrante, pôr do sol, vinho à vontade, petiscos, além de um ambiente espetacular lá na nossa vinícola. Hoje nós temos um portfólio basicamente de 14 rótulos, né? 14 estilos de vinho. Então nós temos linha Clássicos, linha Ventos, que é um exemplo esse nosso Rosa dos Ventos. A ideia é que sejam vinhos mais versáteis, gastronômicos, fáceis de tomar, aromáticos. Aqui não tem influência de madeira. Então para aquele que não gosta de um vinho muito forte, é a escolha. Depois nós temos os vinhos mais encorpados, que já são vinhos envelhecidos no carvalho, tem mais estrutura. Então tenho desde as uvas tradicionais, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir. E nós temos também as italianas, que
são variedades que se dão muito bem na nossa região. Sangiovese, Pecorino, Montepulciano e assim por diante. Nossa, um melhor que o outro. Exatamente. Mas esse aqui é especial para o Dia Internacional da Mulher, né? Para esse nosso mês. Exatamente. Trouxe esse para a gente estar mostrando aqui hoje. Exatamente. A gente tem uma preocupação muito grande. Hoje a gente entende que os maiores consumidores de vinho, por incrível que pareça, são as mulheres. Sim. Então, o nosso Rosa dos Ventos, além de ser uma alusão à nossa rosa, a variedade que nós temos em maior quantidade lá na propriedade, é um vinho que é muito escolhido pelo público feminino. É muito aromático, é perfumado, é fácil de tomar e tem um frescor para poder fazer com que a gente consiga harmonizar também com pratos bem legais. E a vindima no pavilhão, como que vai ser? Vai ser uma festa, né? Nós estamos com uma expectativa muito grande. Então, ali, todos os produtores da região vão estar lá com seus estandes, apresentando seus rótulos, a história da vinícola, além de ter música ao vivo, gastronomia, um ambiente onde o turista vai ter um contato muito mais próximo com os produtores, né? Então, ali nós estaremos servindo os nossos vinhos, dando dicas de harmonizações, falando sobre as características do nosso vinho e tornando a experiência ainda mais intimista por meio desse contato mais próximo. Isso mesmo. Então agora deixa um convite para o pessoal que está nos assistindo, que dá tempo ainda de vir para a Vindima, né? Com certeza. Ficamos aguardando vocês para desfrutarem da Vindima, é um momento muito especial para nós e é um convite para vocês celebrarem conosco essa colheita maravilhosa que foi no ano de 2025 para 2026. Olá, mais um Momento Nutrindo Ser iniciando por aqui para levar até você muito conteúdo sobre nutrição, saúde e bem-estar. E o quadro de hoje está super interessante, porque eu vou trazer aqui dicas muito interessantes para você usar no dia a dia na sua cozinha. Primeira dica, vou falar sobre a banana, uma fruta que tende a amadurecer muito rápido. A gente compra num dia verde, no outro dia ela está madura. Por que isso acontece? Porque a banana ela tem um gás chamado etileno, que é um gás natural que sai pela essa hastezinha aqui da banana. Então, para a gente deixar a banana mais tempo sem amadurecer, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente precisa deixá-las separadas, dessa forma aqui. Então, você vai pegar a sua banana já separada da penca, deixa ela isolada e vai colocar plástico filme bem nessa hastezinha aqui, porque vai evitar que o gás de etileno saia mais fácil, porque vai estar vedado. Então, a sua banana vai durar o dobro do tempo. Outra dúvida também que muitas pessoas me perguntam é sobre como armazenar a banana. A banana ela precisa ser armazenada fora da geladeira, porque se colocar dentro, ela vai amadurecer, o tempo de amadurecimento vai ser o mesmo, porém ela vai ficar com uma textura ruim e ela vai ficar com uma aparência ruim, porque a casca ela vai ficar preta rapidinho. Então, o ideal é deixar a banana fora da geladeira. Outra dica também, quando você compra uma fruta e ela está muito verde, a exemplo disso o abacate, que ele demora realmente muito tempo para amadurecer. O que a gente precisa fazer? A gente pode deixar o abacate junto com a banana, que ela libera esse gás de etileno, e também pode deixar o abacate ou outra fruta que precisa amadurecer ao lado de uma maçã. Por quê? A maçã é a mesma situação da banana, porque ela precisa estar, ela também tem o gás, que esse gás é o etileno. Então, ela em contato com outras frutas, ela também vai amadurecer mais rápido a outra fruta, tá? Outra grande dúvida também é em relação às folhas, quando a gente compra, e muitas vezes elas ficam murchas 2 dias depois na geladeira. Qual a estratégia das folhas? Primeiramente, a gente precisa higienizá-la muito bem, que é o quê? É deixar ela imersa numa água, que é uma misturinha feita com hipoclorito de sódio. Para cada 1 litro de água, você vai colocar 1 colher de sopa e deixa lá suas folhas em torno de 15, 20 minutos. Depois, precisa lavar bem a água corrente e aí que está o pulo do gato de forma estratégica para a sua folha não ficar murcha. E deixa ela escorrer. Quando ela estiver bem sequinha, o que a gente precisa fazer? Pega um pote e nesse pote coloca papel toalha e você vai fazer o quê? Vai alternar papel toalha e as folhas já secas. Depois colocar mais um papel toalha e vai formando camadas e coloca folhas secas.
Ó, eu tenho certeza que você vai perceber que dobrou o tempo das suas folhas ficarem bem fresquinhas, dobra o tempo. Por quê? Porque o fato de ter esse papel toalha, ele vai absorver levemente a umidificação que ainda ficou e vai preservar suas folhas bem fresquinhas. Então, fazendo essa alternância e depois vedando e colocando na geladeira, tá resolvido. Você vai comer sua saladinha sempre fresquinha todos os dias. Outra dica muito interessante que eu trouxe aqui, porque eu sei que muita gente tem dúvida, é sobre abacaxi. Como escolher se ele está maduro ou não? Porque olhando por fora, tem essa casca verde que a gente não sabe realmente se está maduro ou não. Como que você vai fazer? Você vai pegar a primeira folha lá de dentro da coroa e você vai puxar. Ó, saiu facinho. Se ela sai fácil, ok, está maduro. Agora, se ela demora para sair, você puxa e ela demora para sair, ela não está madura ainda. Então, se tornou muito mais fácil. Não se atenham na casca, mas sim na folha, no meio da coroa do abacaxi. Outra dica muito legal é sobre alho e cebola. Quando a gente manuseia alho e cebola, costuma acontecer o quê? Nossas mãos ficam com aquele cheiro forte de cebola e alho. O que a gente precisa fazer? Após manusear, coloque sua mão em contato com algo que seja aço inoxidável. Pode ser uma simples colher. E esfrega bem, lavando embaixo da água corrente, que vai neutralizar totalmente esse cheiro forte que o alho e a cebola costumam trazer. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer ter você aqui comigo. Te espero na semana que vem. E lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. E mais uma vez o Valdir aqui com a gente, para a gente entender um pouco mais sobre esse mundo dos condomínios, síndicos. E hoje, Valdir, a gente vai falar um pouco mais da sua empresa da Informa. Claro. Nós estávamos aqui conversando e o Valdir estava compartilhando com a gente sobre como a empresa ela é multidisciplinar. No programa anterior, a gente falou um pouco mais sobre, por exemplo, quando vocês assumem um condomínio, vocês precisam revisar esse condomínio, ver se tem obra parada pela metade, ou algum problema realmente na estrutura, encanação, enfim, parte elétrica. Então, precisa ter toda essa revisão. E você comentou que a sua empresa mesmo, vocês conseguem fazer toda essa revisão para realmente entrar com mais segurança e passar mais segurança para quem mora ou, enfim, tem apartamento ali. Então, explica um pouco mais sobre isso para nós, como é que funciona realmente esse diferencial de ter profissionais de várias áreas atuando ali com vocês. Sem dúvida. Excelente tarde a todos. Pessoal, a gente normalmente... Como é que funciona para um síndico que começou agora, vamos dizer assim? Você não vai ter o conhecimento em todas as áreas, porque, olha, eu não consigo pensar numa profissão que seja mais multidisciplinar do que a sindicatura, seja ela profissional ou não. Porque você vai ter que entender de obra, de contratos, de mediação com pessoas, enfim, tem uma infinidade. As pessoas que trabalham com obras, tem lá dentro da parte hidráulica, tem um que não mexe com determinadas áreas. Então pensa, se o profissional não consegue, às vezes, se especializar em tudo, como que nós, precisando saber de todas as áreas, vamos conseguir entregar um resultado um pouco melhor? O que acontece? O síndico, que é sozinho, vamos chamar assim, que atua por conta, ele vai depender de relacionamentos. Ele vai conhecer um engenheiro que vai poder auxiliar, ele vai conhecer, às vezes, uma arquiteta. Ele tem que ir atrás de alguém. Exatamente. Ajudar, você né? tem que buscar alguém no mercado, você provavelmente não vai conseguir remunerar essa pessoa e vai trocando favores, vai fazendo de alguma forma. Às vezes, essa pessoa esclarece determinadas questões dentro de uma assembleia e ele passa a trabalhar para o condomínio. O que nós, vendo isso, buscamos fazer? A gente tem, dentro da empresa, pessoas das mais diferentes áreas. Eu tenho uma formação jurídica, então, se precisa analisar um contrato, se eu preciso aplicar uma multa, eu não posso aplicar uma multa de uma forma errada, porque daí aquele infrator, se ele consegue reverter isso, além de ter feito algo errado, ele saiu com razão. Então, isso vai passar uma mensagem para todos os outros condôminos que
tem uma certa desorganização ali dentro. A gente já aplicou muita multa. Nenhuma revertida até hoje, né? A gente não, todos nós estamos suscetíveis a erro, mas a gente já toma muito esse cuidado. E temos pessoas da área de administração que vão conseguir fazer uma matriz, algumas questões técnicas da administração aplicadas ali que eu não teria essa mesma facilidade. Então a gente busca entregar para o nosso cliente algo multidisciplinar, que passou muitas vezes pelo gestor que está designado por quem está supervisionando, e uma área em específico que a gente sentiu a necessidade de realmente colocar alguém diretamente ligado com isso é a engenharia. Porque obras que são realizadas sem um escopo 100% claro, ela pode custar muito mais. Se você fizer uma obra da forma errada, você vai ter que gastar para desfazer e vai ter que refazer de novo ainda. E quando a gente chama o prestador para refazer o que o outro fez errado, o preço é um pouco mais alto, né? E a gente busca, lógico, uma taxa de condomínio plausível, nada que por conta de erro tenha que ser onerado. Essa parte da engenharia realmente é muito importante. Temos um engenheiro que é da empresa, né, que trabalha assessorando todos os nossos gestores. Porque assim como tem gestor que vai ter um entendimento lá de obra, né, eu tenho síndicos que já têm muito tempo de profissão, mais do que eu. E aí, se fez muita obra, ele já vai ter o conhecimento. Só que como é que eu entrego algo padrão? Né? Esse síndico não vai atender todos os meus clientes. Então, eu tendo um departamento de engenharia, consigo minimizar os riscos relacionados a todas as obras que a gente tem que fazer. Então, esse engenheiro nos atende justamente dando a parte técnica, porque quando você contrata o prestador, ele vai trazer a técnica dele e o material dele. E às vezes o outro prestador é diferente, né, daquele primeiro. Qual deles está correto? Como é que a gente fica sabendo? Claro, os síndicos conversam muito, né, entre eles para tentar ter uma noção do que é bom, o que está sendo aplicado, mas tendo um critério técnico dentro da empresa, a gente consegue de fato se diferenciar com relação à prestação de serviço. E aí a gente busca sempre trazer com dados e fatos, às vezes até, né, uma ART desse engenheiro que trabalha conosco, para justamente poder fazer da forma correta. Incrível, né? Então, mais um diferencial de você realmente ter uma empresa de síndico contratada. Sim. Então, você vai ter mais segurança, saber se até a obra do local realmente está funcionando direito, né? Realmente profissionais importantes da área. A gente agrega valor nesse sentido e percebemos que alguns síndicos moradores gostariam de ter esse apoio. Então, a gente faz a assessoria ao síndico morador. Tem gente que às vezes não quer ninguém de fora, eles querem alguém dali, mesmo cuidando, com aquela disponibilidade total. Então, a gente, vendo essa necessidade de mercado, faz essa assessoria para o síndico morador, ele continua lá e a gente leva todo o conteúdo que é importante para que ele possa aplicar no condomínio de vocês também. Muito bom, Valdir. Obrigada, tá? Sempre bom ter você aqui no Inspire-se. Volte sempre trazendo muito conteúdo importante pra gente. É um prazer. E, enfim, vamos continuar desvendando aí todos esses assuntos sobre o mundo aí dos condomínios e dos síndicos. Vamos lá. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu quero falar com vocês sobre a importância de se cuidar, o autocuidado. Muitas vezes a gente nos esquece, deixamos outras prioridades passarem na frente e vamos deixando a nossa saúde, a nossa beleza e o nosso bem-estar para trás. E tudo isso é muito importante, nos sentir bem, nos sentir nós mesmas, cuidar do nosso bem mais precioso, que é o nosso corpo. E a nossa aparência tem tudo a ver com isso. Segundo a OMS, saúde é um bem-estar mental, físico e social, e não apenas a ausência de alguma enfermidade. Então, o que isso explica para nós? Estar bem fisicamente, psicologicamente, mentalmente é muito importante. Então, se você faz um procedimento e ele faz com que você se sinta melhor, se sinta mais poderosa, você está, sim, tratando a sua saúde. E não sou eu que estou dizendo isso, é a OMS. Então, cuidar de você, fazer um procedimento estético, um procedimento para gordura, um procedimento para face, é sim cuidar da sua saúde. Então cuide dela, cuide do seu bem mais precioso, que é você mesma. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu amei estar aqui com você mais uma vez, falando sobre saúde, beleza e bem-estar. Lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Te encontro na semana que vem.
Um beijo e até lá!